No coração pulsante de Porto Alegre, onde o sol escaldante do Rio Grande do Sul banhava as ruas de paralelepípedos e o cheiro de churrasco misturava-se com a brisa do Guaíba, nascia uma lenda que o mundo ainda não sabia que precisava. Ronaldo de Assis Moreira, ou simplesmente Ronaldinho, como chamariam mais tarde, veio ao mundo numa casa humilde, num bairro onde o futebol não era só um esporte, mas a própria respiração da comunidade. As ruelas de terra batida da Vila Nova eram um palco improvisado, onde crianças descalças chutavam bolas remendadas sonhando com o Maracanã. E ali, entre os meninos que corriam atrás de um futuro incerto, Ronaldinho já era diferente. Ele não apenas jogava, ele dançava com a bola como se ela fosse uma extensão de seu corpo, obedecendo a cada comando de seus pés ágeis com uma naturalidade que parecia desafiar as leis da física. Seus olhos brilhavam com uma mistura de travessura e determinação, e seu sorriso, aquele sorriso que mais tarde encantaria o planeta, já era sua marca registrada, mesmo aos 5 anos, quando driblava latas velhas no quintal de casa. A vida na Vila Nova não era fácil. A mãe de Ronaldinho, Dona Miguelina, trabalhava incansavelmente como vendedora para sustentar a família, enquanto seu pai, João, um soldador, que já havia jogado futebol amador, trazia para casa histórias de glórias passadas nos campinhos de várzea. Foi João quem primeiro colocou uma bola nos pés do pequeno Ronaldo, ensinando-o a amar o jogo. Mas quem realmente moldou o jovem Ronaldinho foi seu irmão mais velho, Roberto. Roberto era um talento local, um meia habilidoso que já despontava no Grêmio, o maior clube da cidade. Nas tardes quentes, quando o sol castigava os telhados de zinco, Roberto levava Ronaldinho para os campinhos de terra, onde o menino aprendia a driblar, a fintar, a chutar com uma precisão que parecia impossível para alguém tão jovem. "Você tem que jogar com alegria, mano", dizia Roberto, enquanto o pequeno Ronaldinho tentava imitar seus passes. E a alegria era algo que Ronaldinho tinha de sobra. Ele não via o futebol como uma obrigação. Para ele, era uma festa, uma celebração da vida que pulsava em suas veias. Aos 7 anos, Ronaldinho já era uma atração nos jogos de rua. Os mais velhos paravam para assistir, impressionados com a forma como ele dominava a bola, como se ela estivesse colada em seus pés. Ele fazia coisas que ninguém explicava. Embaixadinhas intermináveis, dribles que deixavam os adversários no chão, chutes que acertavam latas a metros de distância. "Esse guri é diferente", cochichavam os vizinhos, enquanto Dona Miguelina, orgulhosa, observava de longe, mas a vida na Vila Nova também trazia seus desafios. A pobreza era uma sombra constante, e Ronaldinho sabia que o futebol poderia ser sua porta de saída. Ele sonhava em jogar no Grêmio como seu irmão e em um dia vestir a camisa amarela da seleção. Mas, mais do que isso, ele queria trazer alegria para sua família, para sua comunidade, para todos que acreditavam nele. Quando completou 10 anos, Ronaldinho foi levado para as categorias de base do Grêmio. O clube, com sua torcida apaixonada e sua história de garra, era um templo do futebol gaúcho, mas o caminho não foi fácil. Os treinadores olhavam para o menino magricela, com pernas finas e um sorriso tímido, e duvidavam. "Ele é pequeno demais", diziam. "Não vai aguentar o tranco." Mas bastava Ronaldinho tocar na bola para que as dúvidas se dissipassem. No campo, ele era um maestro. Seus passes eram precisos, seus dribles desconcertantes. Ele jogava com uma liberdade que ninguém ensinava, como se o futebol fosse uma linguagem que só ele entendia. Aos 13 anos, numa partida de juvenis, Ronaldinho marcou todos os gols de uma goleada de 23-0. A notícia correu Porto Alegre como fogo. O menino da Vila Nova estava destinado a ser grande. Mas nem tudo eram flores. A pressão começou a crescer. Ronaldinho era jovem, mas já carregava o peso das expectativas. Os olheiros de clubes europeus começaram a aparecer, e com eles vieram as comparações. "Ele é o novo Pelé", diziam alguns. "Não, ele é melhor que Zico", retrucavam outros. Ronaldinho, no entanto, não se deixava levar pelas palavras. Ele continuava jogando como sempre, com paixão, com leveza, com um sorriso que desarmava até os mais céticos. Aos 15 anos, ele liderou a seleção brasileira sub-17 a um título mundial, marcando gols e dando assistências que fizeram o mundo inteiro falar de seu nome. Os jornais estampavam manchetes: "O menino de ouro de Porto Alegre".
E pela primeira vez, Ronaldinho começou a perceber que seu talento poderia levá-lo muito além das ruas de terra da Vila Nova. Aos 18 anos, Ronaldinho assinou seu primeiro contrato profissional com o Grêmio. O Estádio Olímpico, com sua torcida fanática, tornou-se sua nova casa. Ele estreou no time principal com um gol de placa, um chute de fora da área que fez a arquibancada explodir. Mas o sucesso trouxe novos desafios. O futebol profissional era um mundo diferente, cheio de rivalidades, pressões e interesses. Ronaldinho, com seu jeito descontraído, nem sempre era compreendido. Alguns treinadores achavam que ele precisava ser mais sério, mais disciplinado. Futebol não é brincadeira, diziam. Mas para Ronaldinho era exatamente isso. Uma brincadeira, uma dança, uma forma de expressar quem ele era. E ele provava isso em campo, com jogadas que desafiavam a lógica, como o elástico que deixava os zagueiros tontos ou o chute sem olhar que encontrava o ângulo perfeito. Foi nesse momento que a Europa chamou. O Paris Saint-Germain, um clube francês em ascensão, fez uma proposta irrecusável. Ronaldinho, aos 21 anos, deixou Porto Alegre com uma mala cheia de sonhos e o coração apertado por deixar a família. Paris era um mundo novo, frio, sofisticado, distante das ruas quentes de Porto Alegre. No PSG, Ronaldinho encantava com seu futebol, mas também enfrentava dificuldades. A barreira da língua, a saudade de casa e a pressão de ser a estrela de um clube grande pesavam sobre seus ombros. Fora de campo, ele começou a frequentar festas, a viver a vida noturna que Paris oferecia. Os jornais franceses, que antes o elogiavam, agora o criticavam. Ronaldinho é talentoso, mas indisciplinado, escreviam. Um diamante bruto que precisa ser lapidado. A imagem de Ronaldinho começou a se transformar. Para alguns ele era um gênio incompreendido, para outros um jovem que estava desperdiçando seu potencial. No Brasil, os torcedores acompanhavam de longe, divididos entre o orgulho e a preocupação. Ele é nosso, mas será que vai aguentar? Perguntavam-se. Ronaldinho, no entanto, não se abalava. Ele continuava jogando com a mesma alegria, mesmo quando as coisas não saíam como planejado. Em Paris, ele marcou gols memoráveis, como o chute de longa distância contra o Olympique de Marseille, que fez o estádio Parque des Princes tremer. Mas a sensação era de que algo estava faltando, de que o menino de ouro ainda não havia mostrado tudo o que podia. O ponto de virada veio quando Ronaldinho foi convocado para a seleção brasileira para um torneio internacional. O Brasil, com sua tradição de futebol-arte, estava sob pressão para recuperar a glória. Ronaldinho, apesar de seu talento, não era a primeira escolha do treinador. Alguns o viam como um jogador instável, mais showman do que líder. A mídia brasileira não perdoava. Ronaldinho precisa provar que é mais do que um drible bonito. Ele sabia que aquela era sua chance de calar os críticos, de mostrar ao mundo quem ele realmente era. Nos treinos, ele trabalhava em silêncio, aperfeiçoando seus chutes, seus passes, suas jogadas ensaiadas. Mas, acima de tudo, ele mantinha a alegria. Se eu parar de sorrir, não sou mais eu, dizia ele aos companheiros. O torneio começou e o Brasil enfrentava adversários difíceis. Ronaldinho, escalado como titular, sentiu o peso dos olhares. No jogo decisivo, contra uma seleção europeia conhecida por sua defesa impenetrável, ele estava apagado. O primeiro tempo terminou sem gols e os comentaristas já falavam em substituí-lo. Mas no segundo tempo, algo mudou. Ronaldinho pegou a bola no meio-campo, driblou dois marcadores com um elástico que parecia desafiar a gravidade e de fora da área soltou um chute que voou como uma flecha, acertando o ângulo do goleiro. O estádio ficou em silêncio por um instante, antes de explodir em aplausos. Era um gol que só ele poderia marcar, uma obra-prima que lembrava o mundo, porque o chamavam de menino de ouro. Naquele momento, Ronaldinho não apenas marcou um gol, ele reacendeu a chama do futebol brasileiro. Os torcedores, que assistiam de bares e praças no Brasil, gritaram seu nome. Em Porto Alegre, Dona Miguelina chorava de orgulho, enquanto Roberto, agora aposentado, sorria ao ver o irmão brilhar. O gol de Ronaldinho foi mais do que um lance, foi um lembrete de que o futebol em sua essência era alegria, era arte, era magia. E ele, com seu sorriso e sua genialidade, era a personificação disso. O torneio terminou com o Brasil levantando a taça e Ronaldinho foi eleito o melhor jogador.
Mas, para ele, a vitória era maior do que um troféu. Era a certeza de que ele estava no caminho certo, de que sua jornada estava apenas começando. De volta a Paris, ele caminhava pelas ruas com um novo brilho nos olhos. Ele sabia que os desafios ainda viriam, que a Europa exigiria mais dele, que o mundo esperava por mais. Mas, acima de tudo, ele sabia quem era. O menino da Vila Nova, o irmão de Roberto, o filho de Dona Miguelina, o jogador que transformava o futebol em poesia. Enquanto o sol se punha sobre o Sena, Ronaldinho olhava para o horizonte, com a bola debaixo do braço, pronto para o próximo capítulo. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa: onde quer que fosse, ele levaria sua alegria, seu drible, seu sorriso, porque Ronaldinho não jogava apenas para vencer, ele jogava para fazer o mundo sonhar, e naquele momento o mundo inteiro sonhava com ele. O Maracanã, esse colosso de concreto e paixão, pulsava sob o céu cinzento do Rio de Janeiro, como se soubesse que algo grandioso estava prestes a acontecer. O estádio, que já testemunhara tantas glórias e lágrimas do futebol brasileiro, parecia segurar a respiração. A seleção brasileira, outrora um símbolo de arte e domínio, atravessava uma crise profunda. Derrotas humilhantes, desentendimentos internos e uma torcida descrente haviam transformado o time em uma sombra do que já fora. Os jornais estampavam manchetes cruéis. O Brasil perdeu sua alma. Nas ruas dos bares de Copacabana, as favelas do Vidigal, o povo clamava por um milagre, por alguém que pudesse reacender a chama do futebol que corria no sangue de cada brasileiro. E em meio a esse caos, um nome improvável ressurgia das cinzas de um passado glorioso: Ronaldinho Gaúcho. Aos 33 anos, Ronaldinho não era mais o menino prodígio de Porto Alegre. Os anos na Europa, com seus altos e baixos, haviam deixado marcas. Depois de brilhar no Barcelona, onde conquistou o mundo com dribles impossíveis e um sorriso que desarmava até os adversários, sua carreira entrou em declínio. Lesões, noites longas de festa e críticas por sua suposta falta de disciplina mancharam sua imagem. Ele voltou ao Brasil para jogar no Flamengo e no Atlético Mineiro, mas para muitos era apenas uma sombra do craque que outrora encantara o Camp Nou. Ronaldinho acabou, diziam os comentaristas esportivos com um tom de desapontamento. Ele teve seu momento, mas agora é passado. E assim, aos poucos, o mundo do futebol parecia esquecê-lo. Ronaldinho, no entanto, não vivia mais sob os holofotes. Ele se instalara numa casa modesta em Santa Teresa, bairro boêmio do Rio, onde as ladeiras estreitas e as vistas para a Baía de Guanabara pareciam oferecer um refúgio. Lá, ele passava os dias jogando peladas com crianças nas praças, ensinando-lhes truques que só ele dominava. Seu sorriso ainda era o mesmo, mas havia algo de melancólico em seus olhos, como se ele carregasse o peso de promessas não cumpridas. Ele não falava sobre o passado, sobre os troféus ou as noites de glória. Preferia a simplicidade. Um churrasco com amigos, uma roda de samba, uma bola surrada que ele fazia dançar como nos velhos tempos. Mas, no fundo, Ronaldinho sabia que o futebol ainda não havia terminado com ele. Numa tarde abafada, enquanto consertava uma bicicleta para um garoto do bairro, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ronaldinho, aqui é o Tite, técnico da seleção, disse a voz do outro lado. Ronaldinho franziu a testa. Tite era um velho conhecido, alguém que ele respeitava, mas fazia anos que não conversavam. Preciso de você, cara. A seleção está em pedaços e temos um torneio importante pela frente. O povo precisa de esperança. Você é o único que pode trazer isso. Ronaldinho riu quase como se fosse uma piada. Tô velho, professor. Meu tempo passou. Escala os jovens, eles têm gás. Mas Tite insistiu. Não é só sobre gás, é sobre alma. O Brasil precisa do seu futebol, do seu jeito. Me dá uma chance de provar que você ainda é o melhor. Aquelas palavras mexeram com algo dentro dele. Ronaldinho desligou o telefone e caminhou até a varanda, olhando o pôr do sol que tingia o pão de açúcar de laranja. Ele pensou na mãe, Dona Miguelina, que sempre acreditara nele, pensou no irmão Roberto, que o ensinara a jogar com alegria, e pensou nos milhões de brasileiros que, mesmo nos momentos mais difíceis, ainda sonhavam com o futebol arte. Tá bom, Tite, ele disse no dia seguinte, com a voz firme. Mas se eu for, vou jogar do meu jeito. Tite riu do outro lado da linha. É exatamente isso que eu quero.
A notícia de que Ronaldinho fora convocado para a seleção caiu como uma bomba. As redes sociais explodiram com opiniões divididas. Alguns torcedores vibraram, nostálgicos. O gaúcho vai mostrar que ainda é rei. Outros, mais céticos, debochavam. Convocar um aposentado? Isso é desespero. No centro de treinamento da CBF, em Teresópolis, a recepção não foi muito diferente. Os jogadores mais jovens, estrelas em ascensão, olhavam para Ronaldinho com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Ele chegou com um boné virado para trás, uma mochila surrada e aquele sorriso inconfundível. Mas seu físico já não era o mesmo. Ele tá fora de forma, cochichou um atacante ao colega. Nos primeiros treinos, Ronaldinho parecia deslocado. Seus passes saíam tortos, seus chutes sem força. Um jornalista presente escreveu: Ronaldinho é uma relíquia, mas relíquias pertencem a museus. Mas Ronaldinho não estava ali para provar nada a ninguém. Ele treinava em silêncio, longe dos holofotes, enquanto os outros jogadores disputavam a atenção da imprensa. À noite, no alojamento, ele pegava uma bola e ia para o campo vazio, sob a luz fraca dos refletores. Lá, ele praticava seus elásticos, suas pedaladas, seus chutes de curva. Ele não queria ser o Ronaldinho de 10 anos atrás. Queria ser algo novo, algo que o Brasil ainda não vira. E aos poucos, sua confiança voltava. Durante um coletivo, ele deu um passe de calcanhar, que deixou o goleiro adversário no chão. Os jovens, que antes riam, agora observavam em silêncio. Até Tite, conhecido por sua seriedade, não conseguiu segurar um sorriso. Esse é o gaúcho que eu conheço, murmurou. O torneio começou e o Brasil enfrentava uma pressão enorme. A estreia foi contra a Argentina, arquirrival que vinha embalada por uma geração de ouro. Ronaldinho começou no banco, uma decisão que gerou protestos nas redes sociais. Cadê o gaúcho? Perguntavam os torcedores. O jogo foi duro, com o Brasil sofrendo para criar chances. No intervalo, com o placar em 0-0, Tite olhou para Ronaldinho. Tá na hora, cara. Mostra quem você é. Ronaldinho tirou o colete, alongou-se rapidamente e entrou em campo sob aplausos tímidos. Ele não era mais o jovem veloz de outrora, mas sua visão de jogo era algo de outro mundo. Aos 70 minutos, ele pegou a bola no círculo central, driblou 2 marcadores com um movimento sutil de quadril e lançou um passe perfeito para o atacante, que marcou o gol da vitória. O Maracanã, que assistia ao jogo em telões, explodiu em gritos. Ronaldinho apenas sorriu, apontando para a torcida como se dissesse: calma, isso é só o começo. As partidas seguintes mostraram que Ronaldinho não estava ali por acaso. Contra a França, ele marcou um gol de falta que desafiou as leis da física, com a bola fazendo uma curva impossível antes de morrer no ângulo. Contra a Alemanha, ele deu uma assistência de letra que deixou o estádio de boca aberta. A cada jogo, ele parecia mais leve, mais solto, como se o peso dos últimos anos estivesse se dissipando. A torcida, que antes duvidava, agora cantava seu nome em uníssono. Olê, 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 gaúcho, gaúcho, ecoava pelas arquibancadas. E Ronaldinho, fiel a si mesmo, respondia com jogadas que eram puro carnaval, dribles que faziam os adversários tropeçarem, passes que pareciam poesia, chutes que eram música. A final do torneio era contra a Espanha, uma equipe que dominava o futebol mundial com seu toque de bola preciso. O Brasil começou mal, tomando um gol logo aos 10 minutos. A torcida, que lotava o Maracanã, ficou em silêncio, temendo mais uma decepção. Ronaldinho, novamente no banco, observava tudo com calma. No intervalo, com o placar ainda em 1-0, Tite o chamou. Gaúcho, é agora ou nunca. O Brasil precisa de você. Ronaldinho apenas assentiu, sem dizer uma palavra. Quando pisou no gramado, o estádio inteiro se levantou. Era como se o Maracanã soubesse que algo mágico estava por vir. Aos 60 minutos, Ronaldinho mudou o jogo. Ele pegou a bola na intermediária, driblou 3 defensores com uma sequência de elásticos e pedaladas que lembravam seus dias de juventude, e deu um passe milimétrico para o empate. O Maracanã explodiu e até os narradores perderam a voz, mas Ronaldinho não parou por aí. Aos 85 minutos, com o jogo empatado, o Brasil ganhou uma falta na entrada da área.
A torcida segurou a respiração. Ronaldinho posicionou a bola, olhou para o goleiro e, com uma tranquilidade quase sobrenatural, bateu a falta. A bola fez uma curva perfeita, passando por cima da barreira e caindo no canto oposto, fora do alcance do goleiro. Gol. O Maracanã veio abaixo. Homens choravam, mulheres gritavam, crianças pulavam. Era mais do que um gol, era a ressurreição de um ídolo. Quando o apito final soou, com o Brasil campeão, Ronaldinho foi carregado nos ombros pelos companheiros. A torcida invadiu o campo cantando seu nome como se ele fosse um deus. Tite, com lágrimas nos olhos, abraçou. "Você é o coração do Brasil, gaúcho." Na entrevista pós-jogo, um repórter perguntou como ele conseguira voltar ao topo. Ronaldinho, com seu sorriso eterno, respondeu: "Eu nunca parei de ser quem sou. O futebol é minha casa e eu só voltei para ela." Dias depois, a CBF emitiu um comunicado oficial, pedindo desculpas por duvidar de Ronaldinho e reconhecendo sua importância para o futebol brasileiro. Ele recebeu uma homenagem no Maracanã, onde crianças da favela seguravam cartazes com a frase: "Obrigado, gaúcho." Enquanto caminhava para fora do estádio sob um céu estrelado, Ronaldinho olhou para as arquibancadas vazias. Ele sabia que sua jornada não era sobre troféus ou manchetes. Era sobre reacender a paixão de um povo, sobre mostrar que o futebol, em sua essência, era alegria. Ele deixou o Maracanã com a mesma leveza com que entrara, a bola debaixo do braço, o sorriso no rosto, pronto para jogar a próxima pelada na Praça de Santa Teresa. Porque Ronaldinho Gaúcho não era apenas um jogador. Ele era o Brasil, com toda a sua magia, sua luta e sua esperança.